Bem, então, boa noite, né? Já fizemos a nossa oração de hoje. Hoje nós vamos ter a aula 5. Na semana passada não tivemos, porque infelizmente eu tive um problema, não pude vir. E também não gravei a aula, deixei para gravar aqui com vocês. Então eu tenho um recado para quem está chegando no YouTube agora e está vendo essa aula hoje, não viu as anteriores. É preciso assistir a aula 1, 2, 3 e 4 antes da aula 5, porque existe uma sequência lógica, um método, os ensinamentos eles estão sendo passados numa sequência. Nós estamos estudando primeiro o livro dos médiuns, um capítulo dos livros dos médiuns que fala sobre as mediunidades, os tipos de mediunidade. Nós temos uma aula de 1 hora teórica e nós temos uma parte que é treinamento. Então, os treinamentos, eles precisam ser feitos naquela sequência. Por quê? Como o nosso curso é de desenvolvimento mediúnico e de desenvolvimento da alta percepção sensorial requer treino. Esse treino é capaz de dar um poder mental para quem treina. Ver, ouvir e concentrar são poderes mentais que se adquire treinando, não cai do céu. Tem que treinar, né? E o treinamento, ele tem uma sequência lógica. Primeiro, ele parte de um relaxamento do corpo físico. Se o teu corpo físico não estiver relaxado, a tua mente não se solta, você não consegue nem meditar, você não consegue se concentrar, né? Então eu já dei 3 exercícios de relaxamento, vocês escolham aquele que vocês acham melhor, que vocês foi mais confortável para vocês e façam. Eu dei também exercício de visualização em área externa, né, para ver o campo do fluido cósmico universal. E hoje eu vou dar um exercício de concentração e visualização, porque a sequência é essa: é relaxar, concentrar, visualizar e depois tem um outro passo. Então, quem está chegando agora precisa se exercitar em todos os outros exercícios, né? Manda um e-mail para mim, talibelbs@gmail.com, que eu mando material para vocês. Não é necessário imprimir a apostila, imprime quem quiser, né? Basta ler, pode ler no computador e aí nós vamos estudando aqui. Bem, nós estamos vendo então um capítulo do livro dos médiuns que fala sobre os tipos de mediunidade. E nós vimos lá que existem 2 tipos. Existem os fenômenos físicos e os fenômenos inteligentes. Nós estamos vendo os fenômenos físicos primeiro. Nós já vimos materialização, transfiguração, levitação, transporte, bilocação. Agora nós vamos ver bicorporidade, que é um tipo de mediunidade que funciona junto com a bilocação. Normalmente o médium de bilocação às vezes é também de bicorporidade. É uma mediunidade rara, não é qualquer um que a possui, né? Para a gente dar um exemplo, o Eurípides Barzanufo era um médium que tinha todos os tipos de mediunidade e muito dessa aqui, né? E o que é a bicorporidade? É a mediunidade que permite ao médium aparecer, estar presente em 2 ambientes diferentes com o mesmo corpo, como se ele tivesse dividido em 2, como se ele fosse gêmeo, né? Por exemplo, se eu fosse esse médium, vocês estariam me vendo aqui dando aula e em algum outro lugar onde fosse necessária a minha presença, estariam me vendo assim também, com a mesma roupa, com o cabelo do mesmo jeito e tudo mais, né? Então, essa mediunidade é chamada de bicorporiedade. Então vejam, um indivíduo vivo, é um encarnado,
né? Não é uma coisa que é de espírito, é um encarnado. Ele pode manter a sua presença tangível. O que é tangível? Que dá para você até pôr a mão. É tangível. Lembram quando Jesus apareceu para Maria Madalena e ela quis tocá-lo e ele disse que não podia ainda, né? E depois ele apareceu para os apóstolos reunidos e aí ele permitiu que o Tomé tocasse as feridas dele, porque daí ele já estava tangível. Só que Jesus tinha desencarnado. Nesse caso aqui, está se referindo a alguém que não desencarnou, mas consegue manter a sua presença em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Ocorre a materialização do seu corpo astral, que é o que os espíritas chamam de perispírito. Eu estou falando os espíritas chamam, eu não sou espírita, sou, mas eu trabalho com apometria. Na apometria a gente estuda os corpos espirituais e a gente não usa mais a palavra perispírito, a gente usa corpo astral, né? Isso daí não existe no espiritismo. Existe sim. Lê Nosso Lar, lá André Luiz está falando, o Chico é um médium em corpo astral, né? Então, existe sim. Bom, ocorre então a materialização do corpo astral, que está desdobrado, ou seja, está afastado do corpo físico, mantendo uma forma material aparente, enquanto o corpo de carne permanece em outro local, em estado de transe. Pode ocorrer também em vigília. Nós vamos ver aqui, ó. A maioria das vezes, em estado de transe, é adormecido. Só que, contra fatos não há argumentos. Então, a gente tem um caso de bicorporeidade e bilocação ao mesmo tempo, onde o corpo físico da pessoa não estava em transe. Foi assim, ó. O Dr. Eurípides, que foi um médium que viveu em Sacramento, em Minas, e era dotado de vários tipos de mediunidade. Muitas vezes ele entrava em transe durante uma aula e socorria necessitados através da bicorporeidade. Pois bem, uma vez ele realizou um parto em estado de bicorporeidade, mas ele não estava em transe, no sentido do corpo dele estar adormecido. Por quê? Porque ele falou para os alunos, ele falou, eu vou fazer um parto, que jeito que ele está dormindo se ele falou isso para os alunos? Eu vou fazer um parto e daqui a pouco vai chegar um homem a cavalo, me chamando para fazer esse parto, né? Que eu já terei feito a hora que ele chegar. Aí o que aconteceu? Não deu muito tempo e continuou dando aula. Não deu muito tempo, chegou um homem a cavalo chamando ele para ir até a casa dele, que a mulher dele estava dando à luz e estava tendo complicação no parto, a parteira não estava dando conta e pediu a presença do Dr. Eurípides lá. E aí o Dr. Eurípides respondeu para ele, mas eu já fiz o parto, já fui lá e já fiz o parto, né? Aí o marido falou assim, como? Eu não encontrei o senhor no caminho, né? Eu saí da minha casa direto, não me desviei para lugar nenhum e não encontrei o senhor no caminho. Como que o senhor foi? Aí o Eurípides falou para ele, eu fui em espírito. Ele falou assim, eu quero que o senhor vá lá comigo. Aí o Eurípides saiu da aula e foi com ele. Quando chegaram na casa da mulher, ela, quando viu o Dr. Eurípides, ela falou assim, o senhor não precisava ter voltado, está tudo certo. Então vejam, quando ele esteve lá em espírito, ela não percebeu que ele estava em espírito. Tanto é que ela falou, você não precisava ter voltado, deu tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, esses fenômenos
eles aconteciam muito no começo do Espiritismo, porque era uma forma de que não houvesse dúvida nenhuma, né? Foi diante de todos os alunos do Eurípides, tal, chamando a nossa atenção para os fenômenos da espiritualidade, da mediunidade, da realidade espiritual, das possibilidades da mediunidade, né? E vejam, faz tantos anos e ainda tem quem não acredite, né? Bem, nós vamos ver agora a tiptologia. A tiptologia é comunicação por pancadas, batidinhas, ruídos, sinais provocados por espíritos com a intenção de se expressarem, né? Tem a tiptologia alfabética, tipo um código Morse, né? A é uma letra, 2 batidinhas, B, 3 C, sabe? Uma forma de comunicação. E isso acontece muitas vezes à noite, né? E aí a pessoa pensa, às vezes ela ouve batidinha, não no sentido de ter frase completa já, mas chamando atenção, né? As batidinhas em janela, às vezes no guarda-roupa, e aí ela acha que a madeira que está estralando, que tem algum bicho, né? Algum rato, alguma coisa, né? Levanta, vai procurar, arranca tudo que tem na cozinha, às vezes o barulho tá lá, né? Não acha nada. É a tiptologia. É um tipo de comunicação onde o espírito precisa do ectoplasma da pessoa que está naquele ambiente, então ela tem que ter essa característica de ser alguém que produz muito ectoplasma para que possa ser usado para que o fenômeno aconteça. A sematologia é movimento de objetos onde o espírito exprime a energia da afirmação ou da negação pela força de pancadas, traduzindo vontade ou sentimentos. Você pergunta e você diz, olha, se é assim, você coloca essa caneta na parede, né? E aí a caneta vai na parede. Se é não, levanta essa caneta e põe na poltrona, né? Essa chama-se semantologia. Parecida com a mediunidade da tiptologia, mesmo processo, precisando de ectoplasma. Bem, a voz direta agora. A voz direta é quando a voz do espírito soa no ambiente, né? Independente de estar incorporado num médium falando pela boca do médium. Através de uma garganta moldada do corpo astral do desencarnado. Então, por exemplo, os espíritos que estão aqui presentes nesse momento, eles não são uma fumacinha. Eles são a cópia do corpo físico deles quando eles estavam encarnados, né? Quando a gente morre o nosso corpo físico, a gente permanece existindo no plano espiritual, usando a aparência que o nosso corpo físico tinha. Muitas vezes rejuvenescido, outras vezes ainda não, dependendo do estágio de vibração do espírito. Se o estágio vibracional for bom, estará rejuvenescido, saudável, lúcido e bom, né? São os mentores que se comunicam conosco. Se estiver revoltado, magoado, descontrolado, com vibração baixa, estará doente vibracionalmente, estará com uma aparência de doença, com uma vibração baixa e não estará rejuvenescido. Então, tudo depende do estado vibracional. Quando a gente lê determinados livros que quem escreveu é um espírito em vibração elevada, é tudo lindo no mundo espiritual.
Mas quando a gente lê o que foi escrito por quem habita os umbrais, umbral fino, umbral grosso, que são regiões de baixa vibração, são lugares de dor, né? E aí, quem está falando a verdade? Os dois. Porque na lei da física, tudo é energia, frequência, ou seja, vibra alto ou frequência baixa, né? E sintonia. Quem vibra alto sintoniza no alto, quem vibra baixo sintoniza no baixo. Nas reuniões onde nós vamos receber mentores para passar mensagens de conforto, tal, as vibrações são elevadas. Nas reuniões onde nós vamos tratar espíritos e tratar encarnados com apometria, a vibração é controlada de acordo com quem vai se comunicar. Se vai se comunicar ao sofredor, a gente ajusta a frequência do médium, a frequência do espírito que vai se comunicar, porque senão não dá passagem. É como se você tivesse um rádio em FM tentando pegar uma estação em AM, não pega, né? As vibrações são incompatíveis. Então tem uma técnica na apometria que a gente ajusta a frequência, a do médium ajustado com a de quem vai se comunicar. Pode ser um espírito sofredor, mas pode ser uma vida passada, uma personalidade da pessoa que pediu o tratamento para nós e que está em baixa vibração, que está doente, que está revoltado por uma série de coisas. Vocês entenderam? Não faz diferença. Não é preciso morrer para estar em baixa vibração. A gente não vê isso aqui? A gente não vê Cracolândia? Não vê? A gente não vê determinadas regiões da cidade onde é tudo muito sujo, quem está reunido ali está consumindo droga, está falando palavrão. A gente não vê isso, né? Nem vou citar muitas coisas, porque todo mundo sabe do que eu estou falando, não é? Essas pessoas estão em contato com qual plano espiritual, vocês acham, né? Com as colônias mais elevadas? Os espíritos elevados que chegam ali, eles chegam ali tentando achar em momento de poder socorrer, porque uma mãe, uma avó, uma tia amorosa pediu, sabe? E aí é difícil chegar porque a vibração está baixa. O plano espiritual precisa baixar a vibração dele para conseguir chegar nesses locais, né? Para prestar um socorro desse tipo. Eu recomendo que vocês leiam, nem vou mandar vocês ler Robson Pinheiro, porque tem gente que vai ficar com o cabelo em pé lendo Robson Pinheiro. Vai ler o André Luiz. A gente tem na biblioteca aqui do centro, a gente empresta, sabe? Começa a ler. As narrações, as descrições que o André Luiz dá, ele dá assim, com muito cuidado, sabe? Para descrever aqueles ambientes. Se vocês lerem o Robson Pinheiro, que relata como é que é mesmo, vocês ficarão impressionados, sabe? Os ambientes de diferentes vibrações. Então, quem está sem o corpo físico tem um corpo espiritual, com braço, perna, come, tem fome, tem sede, sente dor, como se vivo fosse. Por quê? Porque ainda está na esfera, na quarta dimensão de um mundo de expiação e provas. Está lá aguardando uma nova encarnação. Não evoluiu para ir embora para a quinta dimensão, para um lugar melhor, né? Ninguém vai enquanto não pagar o último ceitil. Né? Quem disse isso aí é quem manda aqui, é o governador espiritual da Terra, Jesus, né? Não tem como ir para a quinta dimensão se você não vibra na quinta dimensão. A quinta dimensão é mental. Se você não mantém 100% dos pensamentos elevados, nunca na vida tem como você ir para a quinta dimensão. E é uma dimensão mental superior, sabe? E quem consegue, né?
Bem, então, olha, o espírito ele pode falar ou através de um médium, usa a boca do médium, a garganta do médium, ou ele pode plasmar, usando o ectoplasma dos presentes, plasmar uma garganta ectoplasmática e a voz sair daquela garganta, plasmar o corpo astral dele. Ou plasmar só uma garganta no ar mesmo, né? Para realizar esse fenômeno, a gente não poderia, por exemplo, pedir para a espiritualidade fazer isso para nós aqui, porque para realizar esse fenômeno precisa de um preparo de quem está presente na reunião, o ambiente precisa estar apenas com uma luz vermelha ou uma luz negra, para que o ectoplasma possa se condensar, não é? Porque é uma reunião de materialização, não vai materializar um espírito inteiro, mas vai materializar uma garganta. Aqui na nossa cidade, lá na Chacrinha, que chama lá no Josefe, lá na chácara, eles fazem esse tipo de reunião. Eu não sei, quando eu fui com a Suzana, né? O Zé Primo tinha convidado, e eu fui. Eu não sei quais são os requisitos para poder ir lá. Precisa entrar em contato com o Zé Primo, perguntar para ele e tal, né? Caso tenham curiosidade e interesse. Mas aqui a gente só está dizendo que isso existe, né? Existe a voz direta, então, que não precisa de usar o corpo de um médium. Por isso que fala que é direto, né? E existe, como é que funciona? O ectoplasma é elaborado, os fluidos dos demais médiums são colocados em um recipiente, né? Os fluidos da natureza são misturados nesse recipiente, os fluidos espirituais dos desencarnados também, e o fluido dos médiums de efeitos físicos. Então tem que ter médium de efeito físico nesse ambiente, né? Eu sou médium de efeito físico. Eu já estive na casa de uma pessoa onde aconteceu o fenômeno de tipologia na porta do armário, e depois todo mundo na sala, e depois a porta do armário ficou abrindo e fechando assim, todo mundo vendo, né? Porque eu estava lá, senão não teria acontecido. Essa combinação de fluidos, como se fosse uma química, é que é usada pelo espírito que vai materializar a garganta, e aí ele vai falar. Então veja, não é necessário, é um esforço muito grande. Mas por que é feito? Porque ainda tem gente que não acredita, né? Por exemplo, o Frank, que está me gravando, é médium. O espírito pode falar através dele, mas aí vai ter aquele um que fala, isso aí é da cabeça do Frank, né? Agora, quando a garganta fala assim no ar, aí ninguém tem dúvida nenhuma. Então é porque nós temos pouca fé que acontece, que é necessário esse tipo de fenômeno. A escrita direta são palavras, né? Então aqui é voz direta, escrita direta, eu já estou resumindo para a gente sair dessa fase logo. São palavras, frases, mensagens escritas sem usar a mão do médium, né? Então a caneta não está na mão de ninguém e ela escreve, né? O espírito, ao invés de plasmar uma garganta, plasmou uma mão, pegou a caneta e escreveu. Então, é o fenômeno da escrita direta. Agora nós vamos para a nossa parte prática e nós vamos fazer um treinamento hoje. Eu espero que vocês estejam fazendo os anteriores, né? Mas, ninguém vai ser punido se não fizer. O que vai acontecer com quem não faz? Vai fazer um curso inteiro, né? E provavelmente não vai desenvolver habilidade nenhuma, porque o desenvolvimento da habilidade requer treino, né? Se vocês vieram até aqui interessados em desenvolver essas habilidades, vocês têm que treinar. No treino de hoje, nós vamos desenvolver concentração e, ao mesmo tempo, visualização. Então, vocês que estão em casa, eu peço a vocês que peguem um limão Tahiti. Enquanto vocês vão lá na geladeira pegar o limão de vocês, eu vou pedir aqui para a Lúcia distribuir um limão para cada um aqui.
estando todo mundo com o seu limão, eu não preciso, porque eu vou direcionar o trabalho, né? E eu já fiz tudo isso há 500 mil anos atrás, né? Então, olha, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pedir a vocês que, primeiro, façam 3 respirações abdominais profundas pela barriga. É aquele: inspira, a barriga sobe, expira, a barriga desce, né? Inspira, a barriga sobe, expira, a barriga desce. Mais uma vez, inspira, a barriga sobe, expira, a barriga desce. Solta o peso do corpo na cadeira, solta o ombro, solta a nuca, solta a cabeça, sente o corpo relaxado. Agora pega o seu limão na mão e olha bem para ele. Vai olhando para ele, para a cor, para a forma. Ele tem cabo? Ele não tem cabo? Ele tem alguma mancha? Ele está aparentando ser velho, aparentando ser novo? Vocês acham que ele está meio murcho ou não? Ele está bom para usar? Que limão que é esse, né? É um limão Tahiti. Ele é lisinho ou é áspero? Ele está frio? Está quente? Né? Toquem nele agora e pensem na mente de vocês: limão. Vejam a palavra limão na mente de vocês. Agora eu vou pedir para vocês que fechem os olhos, né? E com a unha façam um risquinho na casca do limão, que é para ele soltar o cheiro. E aí leva o limão perto do nariz e cheira, né? Cheira. Abaixa. Faz uma respiração. Cheira novamente. Abaixa. Vamos mais uma vez levar o limão até o nariz, cheirar, sentir o cheiro cítrico do limão. Agora abram o olho e observem o limão. Vocês, quando cheiraram o limão, vocês conseguiram vê-lo ou vocês viram a palavra limão ou não viram nada? Só o cheiro. Só o cheiro. Ninguém viu a palavra limão, nem viu o limão. Só o cheiro. Só o cheiro. Então agora coloca o limão na cadeira do lado de vocês e vamos ver este limão aqui, ó. Vamos olhar para ele. É um limão Tahiti também, ó. Ele tem a textura que vocês sentiram, né? Ele tem a forma que vocês pegaram na mão e perceberam. Ele tem o tamanho do limão que vocês pegaram. Olhem bem para ele. Agora fechem o olho e tentem vê-lo na mente de vocês. Abram o olho. Quem conseguiu ver? Vamos de novo. Olhem bem para ele. Fechem o olho. Agora imaginem vocês passando a unha na casca e sentindo o cheiro. Agora imaginem vocês pegando uma faca, cortando esse limão ao meio. Peguem a metade do limão, coloquem na boca
e mordam e abram o olho. Quem salivou? Só vocês duas? Então, olha, vocês que salivaram já estão adiantados na capacidade de concentração e de criação mental. Porque quando todo mundo treinar mais, todo mundo consegue fazer isso, né? Eu que já treinei, já tô babando aqui, só de estar orientando o exercício. Então, qual que é o exercício da semana agora? É treinar isso aí. Vocês vão treinar com limão. Da mesma forma, vocês vão lá no cantinho, tem que ir no cantinho de estudo no horário combinado, porque o mentor tem que estar junto com vocês, né? É o mentor que cuida de vocês nesse curso, estejam vocês online ou aqui presentes, né? O Hospital de Maria de Nazaré é muito grande, tem mentor para todo mundo, né? E os horários são diferentes também, que vocês se reúnem. Então, vocês façam o relaxamento primeiro, o que vocês quiserem, pode ser o em estado de alerta, pode ser esse só de inspirar e soltar o corpo, pode ser o relaxamento progressivo, né, que treinamos na última aula, precisa relaxar o corpo. Aí já deixa por perto o limão, façam com o limão. Depois façam, vocês não vão ter essa imagem, mas vocês têm a imagem do limão ali. Depois façam com outras frutas. Tentem ver a maçã, que já tem uma forma mais complexa, né? Já tem cabinho, laranja, banana, a fruta que vocês tiverem em casa. Essa semana nós vamos fazer com frutas, porque a fruta tem a textura e tem um perfume. O aroma. Na primeira vez que vocês forem cheirar, vocês veem a palavra com o nome da fruta desenhado na testa, assim, ó, limão, né? Banana, maçã, né? Porque isso vai exercitando a concentração. Enquanto vocês não conseguirem ver e sentir, continuem treinando, né? Porque a finalidade do treino é fazer o que aconteceu com a Suzana e com a Zilda, né? É o cérebro achar que mordeu um limão, né? Que para ele não tem diferença se ele mordeu um limão de verdade ou se ele mordeu um limão imaginário. Isso significa que a capacidade de concentração e visualização atingiu um ponto ideal. Está bem? Então, a nossa aula de hoje está finalizada, né? Nós vamos agradecer a Deus pela reunião de hoje. Nós vamos pedir à espiritualidade que nos aplique um passe coletivo. E aí eu devo dizer o seguinte: há setores do espiritismo que afirmam que não existe passe coletivo, né? Que o passe é individual. Mas lá no livro dos médiuns, na obra do Kardec, eles falam que o Kardec não fala em passe coletivo. Ele fala que tem 3 tipos de passe. Tem o magnético, que é o fluido do médium, né, aplicando passe na pessoa. Tem o que é misto, que é o fluido do médium junto com um fluido do espírito, né? É um passe misto. E tem um passe que é o fluido só do espírito, só espiritual. Esse é o passe coletivo. Por quê? Porque, né, até pode ser um espírito para cada um de nós aqui, porém está sendo feito coletivamente, né? Então é uma questão de compreender isso, né? Se houver um vidente aqui e disser para nós, olha, é um único espírito projetando fluido em todo mundo, a gente sabe que é um único. Mas mesmo que não haja, que seja um espírito para cada um de nós, é coletivo porque está acontecendo conosco, né, ao mesmo tempo. Então nós vamos estendendo as nossas mãos para receber os fluidos. Nós vamos imaginando que temos um companheiro desencarnado aqui presente, que está
nos magnetizando com fluidos espirituais. Sabemos que foram recolhidos da natureza, foram recolhidos do planetérico e dos próprios companheiros desencarnados. Sintam a mão de vocês como se estivesse formigando. É possível sentir um calor ou uma brisa ou uma vibração. Estamos recebendo pelas mãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sinto, gente, sempre. Eu não sei, eu sinto sempre. Eu sinto uma vibraçãozinha assim na mão. Às vezes eu sinto calor, às vezes, mas não toda vez calor, mas pelo menos a vibração, é só eu fazer assim com a mão, eu já sinto, né? Então é uma percepção que a gente adquire. Então até segunda-feira que vem, né, às 8 horas tem a palestra em passe aqui, mas passe nós já tomamos, né? Se vocês quiserem ficar para a palestra, estão convidados, mas nós temos que editar o vídeo para subir ele para o YouTube, então nós vamos embora. Então, obrigada a todos, boa noite.